Boa noite a todos. Fiquem na paz de Jesus. A retribuição. Pedro pediu. E nós, e deixamos tudo de ter, seguimos o que receberemos? Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-te, homem, a determinado circuito de fé, calma e imediato, que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. E recebe o grão maduro após a colheita? O triturador e o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nova? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam os espólios dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e servir-lhes e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa da adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se acendeu a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Se deixastes por devoção a Jesus os laços que te prendem às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade a tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Que assim seja. Boa noite a todos. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, infinitamente bom e justo. Guardemos Jesus em nossos corações e recebamos da espiritualidade amiga muitas bênçãos de paz, de amor, de serenidade. Agradecidos que somos a Deus pela nossa saúde, agradecemos e pedimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje teremos a explanação doutrinária em cargo do nosso irmão Feijão, e a seguir teremos o passe coletivo. Vibremos positivamente para que tudo aquilo que ele preparou ele consiga passar para nós com muito carinho. Boa noite a todos. Que a paz nos desenvolva. Interessante a leitura inicial. Começa com um questionamento de Pedro. O que recebemos quando nós viemos aqui? O que receberemos? Hoje, cada um de nós vai receber um pouco mais de esclarecimento a respeito da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. E o tema da nossa jornada hoje são as 7 maravilhas. Todos nós já conhecemos dos livros da história as 7 maravilhas do mundo antigo, que são a pirâmide de Quéops, os jardins suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus em Olimpe, o templo de Artemis na cidade de Éfeso, o mausoléu de Helicarnasso, o colosso de Rhodes e o farol de Alexandria. Interessante esta escolha feita
a respeito das 7 maravilhas do mundo antigo, porque elas têm um esclarecimento da doutrina espírita. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel nos coloca que quando um dos planetas do sistema Capela estava para ser promovido de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração, num processo que nós estamos vendo hoje, aqui na Terra, isso há cerca de 30, 40 mil anos atrás, aqueles espíritos que não tinham condição de permanecerem lá no planeta, porque o seu nível evolutivo não comportava ficar mais no planeta, eles foram deslocados para onde? Para o nosso planeta Terra. E Emmanuel nos coloca que 5 grandes povos do nosso planeta, os egípcios, os hindus, os árias, os judeus, eram os representantes do sistema Capela que vieram nos trazer o quê? Vieram nos dar um impulso para a nossa civilização e nos legaram essas belezas. Por exemplo, o Egito nos trouxe 2 maravilhas, o farol de Alexandria, que não existe mais, e as pirâmides de Quéops, que junto com as pirâmides de Kefren e Miquelinos, fazem o conjunto das 3 pirâmides, que é um dos pontos mais visitados do nosso planeta Terra. E, além do jardim suspenso da Babilônia, nós temos ali 3 maravilhas que estão situadas na Grécia. Por que a Grécia? Porque foi a partir da Grécia que a nossa civilização se expandiu. A filosofia que nós vamos ver hoje, quando formos analisar as maravilhas de Allan Kardec, ela tem um berço aonde? Na Grécia. Então, assim, toda a nossa civilização ocidental nasceu onde? Nasceu na Grécia. E lá, como tínhamos mentes brilhantes, nós tivemos também artistas que nos legaram estas belezas. Isto são as maravilhas do mundo antigo. Depois, agora, neste século, no século XXI, foram escolhidas novas 7 maravilhas do mundo. E olhem só, a muralha da China, que é uma das civilizações mais antigas, né, das autóctones aqui do planeta, segundo Emmanuel, ainda no Caminho da Luz, a cidade de Petra, na Jordânia, o Cristo Redentor, Machu Picchu, que é uma incógnita, mas as informações da espiritualidade nos dizem que ali, entre os incas, também encarnaram os descendentes do sistema de Capela, nos trazendo aquela beleza que ainda nos encanta, e tem segredos ali que ainda nós não descobrimos. Dizem os espíritos que ali existe uma biblioteca extremamente grande que ainda vai ser descoberta. Temos também o Coliseu em Roma e o Taj Mahal na Índia. E uma coisa interessante, nós brasileiros estamos incluídos ali entre as 7 novas maravilhas. E o qual? É o nosso Cristo Redentor. E é uma coisa interessante, por quê? No Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos diz que Jesus transplantou a árvore do Evangelho da Palestina para a França, onde nasce o Espiritismo, o Consolador Prometido. E quando Jesus percebe que, infelizmente, a Europa não tinha condições de fazer esse trabalho de implantação do Evangelho no planeta, Jesus traz para o Brasil, assim, dá ao Brasil esta missão de ser o quê? O coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, assim, na minha visão, quando foi escolhido uma das 7 novas maravilhas do mundo, o Cristo Redentor, é a comprovação daquilo que nós estamos destinados a fazer. Nós fazendo o quê? Vejam, nós vamos levar novamente ao planeta o Evangelho de Jesus. Mas de que maneira? 2000 anos atrás, Jesus veio, nos deixou o seu exemplo, nos legou o seu Evangelho, que a gente pode sintetizar no Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças.
e retornou à parte espiritual. Mas ele sabia que, infelizmente, nós ainda não tínhamos a evolução necessária, o nosso intelecto ainda não estava tão desenvolvido a ponto de que nós pudéssemos compreender tudo aquilo que ele nos falou há 2000 anos atrás, que houve necessidade de quê? De Allan Kardec nos trazer as 7 maravilhas da doutrina espírita. As maravilhas, como eu peguei as velhas, as novas, eu trouxe também para dentro da doutrina espírita esta filosofia das maravilhas, que são o quê? São os livros que Allan Kardec nos legou. Estas são as maravilhas. E eu falei só em 7 porque foram 7 no mundo antigo, 7 no mundo moderno, mas a obra de Kardec é bem maior que 7 livros. Nós vamos ficar em 7 livros. Primeiro, no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec nos traz a base, assim, nos traz o alicerce da nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Na primeira edição, com 504 perguntas e respostas. Na segunda edição, em 1860, aumentaram. Em 1018 perguntas e respostas. Lá, eu sempre digo que, sabendo procurar, nós vamos encontrar a resposta para todos os nossos questionamentos. Começando pelos principais. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que eu sofro? Tudo isso, se nós soubermos pesquisar, estudar, nós vamos receber esta explicação. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas, como Kardec precisava complementar, vamos dizer assim, o Livro dos Espíritos, porque ele é dividido em 4 partes. Da primeira parte, ele vai nos trazer o Livro dos Médiuns. Por que o Livro dos Médiuns veio em segundo lugar? Porque o próprio Allan Kardec definiu a doutrina espírita como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. O feijão, o espiritismo é uma religião? Não. Ele não é uma religião, apesar de todos nós dizermos, qual é a religião que eu professo, a religião espírita? Nós estamos dizendo errado. Porque o espiritismo é que, primeiro, é uma filosofia, que nos esclarece. É uma ciência, que nos faz o quê? Nos coloca em comunicação com o mundo espiritual. Tanto que o Espírito Lázaro, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma mensagem que diz, Jesus veio ao planeta nos trazer a primeira palavra do alfabeto divino, a palavra amor. Porque esta é a síntese de tudo aquilo que Jesus falou e exemplificou. Tanto que ele condensou, ele compactou, vamos usar o termo moderno hoje, ele zipou os 10 mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Pronto. Se a gente ainda quiser compactar mais ainda os 2 mandamentos, só numa palavra, ama. Esta foi a base do ensinamento de Jesus. Só que, infelizmente, quem éramos nós naquela época? Éramos cidadãos romanos, éramos os egípcios, éramos os assírios, éramos os chineses, os japoneses, só que com uma cabecinha menor que um alfinete. Não tínhamos condição de compreender aquilo que Jesus veio exemplificar. Tanto que fizemos com ele? Assassinamos Jesus, não assassinamos. Porque a responsabilidade da morte de Jesus cai sobre todos nós. Porque nós, como espíritos, já estávamos vivendo no planeta. Então, nós tivemos a nossa responsabilidade na morte de Jesus, porque não conseguimos compreender seus ensinamentos. Houve a necessidade de passar esses quase 2000 anos até que nós tivéssemos condições de começar a compreender aquilo que Kardec nos trouxe. Primeiro no Livro dos Espíritos, depois no Livro dos Médiuns, que é um manual de comunicação com os espíritos. E não é lá muito diferente das epístolas de Paulo Apóstolo, porque Paulo,
nas suas epístolas aos Coríntios, às outras cidades por onde ele mandava suas epístolas, porque naquela época não tinha internet, não tinha rádio, não tinha telex, não tinha nada, o cara tinha que escrever num pergaminho ou até num papiro. Ele disciplinava como é que os médiuns tinham que ser utilizados lá no cristianismo antigo. Lá também havia mediunidade, lá os espíritos se comunicavam, lá os espíritos curavam, porque naquela época, mal ou bem, nós temos um SUS aí que custa nos atender, mas nos atende, tanto que até pouco tempo atrás, as casas espíritas faziam sessões de cura. Hoje não precisa mais, hoje tem o SUS, tem Unimed, tem isso, tem aquilo que trata da saúde do corpo. Então, qual é o trabalho da doutrina espírita hoje? É tratar da saúde do espírito. Tanto que se vocês irem em busca das palestras do Divaldo ultimamente, da literatura do Divaldo, ele e a Joana deles vêm fazendo um trabalho extremamente importante para dar o quê? Para alavancar a psicologia, para que a psicologia vá em busca do eu, do espírito, que é um ser que já vem encarnando há muito tempo. Então, quando o corpo adoece, onde é que está a raiz da doença? Está no espírito. Tratamos o corpo, precisamos tratar o corpo, mas antes de tudo precisamos tratar o nosso espírito. Então, no segundo livro, Allan Kardec nos traz o modo de nós nos comunicarmos, nos relacionarmos com a espiritualidade, que nós temos que conhecer. Porque Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Isso pode ser compreendido de duas formas: a pluralidade dos mundos habitados e também as esferas que existem no entorno da Terra, onde estão vivendo os espíritos. Como vocês acham que só tem 30, 40, 50 pessoas aqui assistindo isso hoje? Cada cadeirinha que está desocupada aqui, tem um espírito sentado. Aqui no nosso entorno, tem muitos espíritos assistindo a nossa palestra. Os nossos companheiros espirituais que vêm aqui conosco, os nossos obsessores que vêm aqui também para procurar aprender, compreender um pouco mais. Por que a gente sai daqui um pouco mais relaxado? Porque nós recebemos, na hora do passe coletivo, nós recebemos a energia direto dos trabalhadores da espiritualidade que estão aqui. Por isso que nós estamos aqui mais reconfortados. E muitas vezes também aqueles que nos acompanham são convidados a ficar aqui para estudar, aprender a doutrina espírita e deixar de estar lá na nossa casa, muitas vezes nos atrapalhando. Claro que tem uma série de fatores que fazem com que isso aconteça. Mas aqui é o local onde nós recebemos. Então, o terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém vai pensar, mas será que tem o primeiro Evangelho do Espiritismo? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo significa o quê? Aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás, e que nós fomos mudando, tanto que tem gente que diz assim, mas lá atrás na Bíblia, a Bíblia condena o Espiritismo. Como é que um livro que foi escrito há 2000 anos atrás vai condenar uma coisa que foi criada agora, há 160 anos atrás? O que é isso? Chama-se alteração. E à medida que o tempo foi passando, foi sendo alterado aquilo que Jesus falou, que Jesus exemplificou, tanto que houve a necessidade de virem os Espíritos nos esclarecer novamente sobre tudo aquilo que Jesus falou. Jesus falava da vida futura. O que é a vida futura? É a nossa pátria espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós estamos aqui, é transitório. Porque a partir do momento que a gente nasce, nós só temos uma certeza: vamos morrer. E o que é o morrer? É o esgotamento dos órgãos. E aí, o nosso espírito se desliga do corpo e vai para onde? Vai para a cidade da espiritualidade, onde nós temos amigos, companheiros, de acordo com a nossa evolução espiritual. Quem é bom, vai colocar o bom. Quem é mais ou menos, vai colocar o mais ou menos. Quem é ruim, infelizmente vai ter a companhia dos espíritos ruins. É assim que funciona. Além da sintonia, vale para os espíritos. Semelhante atrai semelhante. É assim que funciona na espiritualidade. Então, quando Jesus falava da vida futura, dizia, olha, vivam de tal maneira que, quando sair daqui, vão para um local melhor. Quando ele dizia, há muitas moradas na casa do Pai, significa que o universo é habitado.
Ou a gente acha, como diziam as religiões, que a Terra no início era o centro do universo, depois era o centro do sistema solar. Agora a gente sabe, nós não somos o centro do universo, não somos o centro do sistema solar, somos só mais um planeta que gira em torno do Sol. Então, quando Allan Kardec nos traz todo esse conhecimento de novo, já estava no Livro dos Espíritos, nos explica melhor no Evangelho segundo o Espiritismo, é para nos consolar. Por quê? A doutrina espírita, no primeiro momento, a filosofia, é destinada ao quê? À nossa razão. Tanto que Kardec diz, não aceitem nada, não acreditem em nada que a vossa razão não consiga compreender. Se foi o tempo da fé cega, diz, olha, é obrigado a acreditar. Aqui ninguém é obrigado a nada. Nada é proibido. Tem coisas que não são recomendáveis. Isso que fala, que prega a doutrina espírita. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender um pouco mais do que o Sermão do Monte, onde está o cerne do ensinamento de Jesus. E no Evangelho, lá no final, muitas vezes a gente precisa de uma oração. Lá, Jesus nos legou a oração mais simples, mais completa que a gente pode fazer, que é o Pai Nosso. E depois tem mais uma coletânea de preces. Então, o Evangelho é aquela parte que nos toca o coração. Nós sendo a doutrina espírita extremamente grande, a quarta obra é o céu e o inferno, que ele é retirado do final, da conclusão. O Evangelho é retirado da terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. 10 leis morais que equivalem aos 10 mandamentos. E da conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz o quê? O céu e o inferno, nos mostrando para onde é que nós vamos. A gente sempre acredita, olha, eu vou para o céu, o que tem lá no céu? Ah, lá no céu tem muitas gente vestida de branco, tocando harpa. Que tédio, né? Tu ficar lá no céu sem fazer nada, só tocando harpa. E se o cara não sabe tocar harpa, tu vai ter que ser obrigado a ouvir alguém que não tenha uma boa afinação. Então, assim, ó, esse céu não existe. E o inferno também não existe, aquele lugar de fogo, etc. e tal. Um diabo lá com um garfo botando em todo mundo, e o cara num caldeirão de óleo fervente. Isso também não existe. O nosso céu e o nosso inferno nós construímos aonde? Dentro do nosso coração. A partir do quê? A partir dos nossos atos aqui no planeta. Então, essa é a explicação de Allan Kardec. E finalmente Allan Kardec, ou melhor, finalmente não, nos traz ainda a Gênese, que é a parte científica da doutrina, onde ele nos explica a criação do universo, os milagres de Jesus. A gente sempre diz, Jesus ele é poderoso. Nossos companheiros acreditam que ele seja Deus. Só que a doutrina espírita vem nos dizer que quem é Jesus? É um espírito que, como nós, já teve trabalhando, evoluindo, hoje chegou à condição de espírito puro, que é o quê? O coordenador da evolução do planeta. Lá atrás, há cerca de 5, 6 bilhões de anos, quando a Terra sai, é retirada, uma massa incandescente do Sol começa a girar, a se solidificar, a diminuir de temperatura, até ter a crosta e tudo mais, lá estava Jesus trabalhando esta evolução. E como ele é consciente, né? Faz 6 bilhões de anos, e ele ainda está esperando que a gente faça a nossa evolução, porque nós também, um dia, daqui a não sei quantos bilhões de anos, vamos estar na mesma posição dele. Cada um de nós que está aqui vai ter um planetinha, daqui a pouco vai se transformar numa outra categoria de espírito puro mais evoluído, vai ter um sistema solar, vai ter uma galáxia, etc. e tal, o universo é infinito. Tem espaço para todo mundo trabalhar no universo. E cada um vai fazer essa conquista através deste trabalho. E depois temos obras póstumas, que Kardec retornou, depois de 12 anos de trabalho na doutrina espírita, ele deixou alguns trabalhos que não estavam editados, e então eles foram reunidos e foram lançados com o título de Obras Póstumas. E finalmente, a sétima maravilha é a Revista Espírita. Durante 12 anos, Allan Kardec coordenou assim, a divulgação do Espiritismo através de um jornal, na época, denominado Revista Espírita. Todo mês ele lançava um exemplar
onde ele comentava sobre a doutrina espírita. Então, nós que estamos aqui, todos nós, assim, é o dever de todo espírito, ou daquele que quer conhecer a doutrina espírita, conhecer estas 7 maravilhas de Allan Kardec. Dá trabalho? Dá trabalho. Isso é um trabalho não para uma vez, isso é um trabalho para várias encarnações, porque a grande maioria de nós está tomando conhecimento com a doutrina espírita nesta encarnação, porque a doutrina espírita é nova em relação ao planeta, são 160 anos. Alguns já tiveram o privilégio de ter um contato no início lá, e agora estão aqui novamente, mas a grande maioria está tendo o primeiro contato, e aí temos assim, esta tarefa para casa, para as próximas encarnações, procurar conhecer, compreender e colocar em prática todos os ensinamentos da doutrina espírita, porque agora nós vamos para as 7 maravilhas do Espiritismo. Eu falei dos livros. Nós vamos sintetizar aquilo que está nos livros de Kardec nas 7 grandes maravilhas, que são, primeiro, a existência de Deus. Eu sempre digo, se Kardec não tivesse escrito mais nada, tivesse ficado só com o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, já tinha trazido uma evolução extremamente grande no conhecimento de Deus da humanidade. Por quê? Lá atrás, na época das cavernas, como é que nós percebíamos Deus? Eu via Deus no trovão, Deus no sol, Deus na lua, tinha o Deus das pedras, tinha o Deus dos animais. Nós éramos politeístas, acreditávamos que existia um Deus para cada necessidade. Vamos fazer uma comparação com os nossos irmãos que aceitam a ideia do santo. Tem um santo para cada coisa, tem o santo dos advogados, tem o santo dos caminhoneiros, tem o santo disso, daquilo, daquilo outro. Então nós acreditávamos em vários deuses. Depois, como tarefa, vamos dizer assim, de um dos exilados, daqueles povos que vieram de Capela, os judeus receberam a missão de nos trazer a ideia do Deus único. Era o Deus de Israel, está lá no Velho Testamento. Deus vingativo, cruel, tinha seus protegidos, tinha os seus inimigos, tudo bem. Era um Deus de acordo com a necessidade do povo. Passados 2000 anos, o que Jesus faz? Ele nos muda esta concepção de Deus. Não é mais aquele Deus que só tem um povo protegido. Deus é o quê? Um Pai. Tanto que quando ele nos lega o Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Então, o Deus de Jesus é um Pai. Ama seus filhos, de vez em quando tem que dar uma chapuletada neles para poder enquadrar, porque os filhos são rebeldes, não são? Nós estamos aí há 30 mil anos tentando evoluir e continuamos, às vezes, até mais rebeldes do que éramos há um tempo atrás. Então, Jesus nos traz essa concepção de Deus e vem depois Kardec mudar. E olha que é difícil a gente mudar, vamos dizer assim, uma concepção de Deus, porque nós, como espíritos reencarnantes, viemos com esta concepção de Deus, um Pai, há muitos séculos. E vem Kardec nos dizer que Deus é o quê? A inteligência suprema, a causa primária. Já não tem mais uma feição humana. Deus já não tem mais, não é aquele velho de barbas brancas, não é aquele velho que toca com o dedo no dedo do homem que está lá na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, não. Deus agora é simplesmente uma inteligência. É a causa. O resto que vem depois de Deus é o efeito. Depois, outro ponto extremamente importante, o que é? A existência e a sobrevivência do espírito. Nós somos um espírito, com E maiúsculo, porque um dos 3 componentes do universo, além de Deus e da matéria, é o espírito, que foi criado por Deus. Lá na noite dos tempos estamos evoluindo. Hoje não é a primeira vez que nós estamos reencarnados. Acredito eu que nesses 20 mil anos nós temos sofrido aí o quê? Em torno de 800 a 1000 encarnações. Estamos aqui hoje. Faceirinho, achando que somos o supra-sumo, mas ainda tem muito chão pela frente, porque quando a gente analisa a escala espírita, que divide em espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, nós estamos na parte de baixo lá dos espíritos imperfeitos. E Allan Kardec divide isso aqui em 10, nós estamos na segunda categoria, ainda falta 8 degraus para nós subir.
Se analisar o Livro dos Espíritos, questão de 100 a 110, lá está a escala espírita. Nós estamos lá no finalzinho, estamos chegando, já chegamos até aqui. Já hoje, por exemplo, abriram mão da novela das 7, da novela das 6, para vir aqui para a casa espírita para adquirir um pouco de pão espiritual, adquirir um pouco mais de evolução. Então, já estamos sendo conscientes que nós somos um espírito que precisa fazer esta nossa evolução. E é claro que nós somos imortais, vamos viver, vamos morrer e renascer novamente. Então, outro ponto, assim, eu diria que o trabalho maior que a doutrina espírita presta para a humanidade é o quê? É colocar às claras a reencarnação. Comprovar a reencarnação. Ah, mas eu gostaria de saber quem eu fui. Deus não permite, porque muitas vezes o fato de sabermos quem nós fomos nas existências anteriores pode exaltar o nosso orgulho e pode nos trazer um complexo de culpa bem maior. Porque quando a gente analisa tudo que aconteceu na história da humanidade, quem foram os causadores? Fomos nós que estávamos lá. Eu sempre digo, nas cruzadas, nós estávamos jogando dos dois lados. Uma vez encarnávamos que as cruzadas levaram 500, 600 anos. Nós estávamos do lado dos árabes, outra vez estávamos dos cristãos, e assim fomos indo. Quando Átila devastou a Europa, Átila veio dos hunos, com certeza nós estávamos lá. Quando a gente olha assim, ai, que saudade, parece que eu já vivi no Egito, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui, ali e lá, com certeza nós estivemos encarnando na África. Hoje, muitas vezes, a gente acha que somos superiores aos nossos irmãos da raça negra, da raça amarela, da raça vermelha. Com certeza, nós já estivemos encarnados em todas as raças do nosso planeta, porque a reencarnação é um fato. Está comprovado. As tendências naturais das pessoas. Por que às vezes uma criança com 4, 5 anos já demonstra ser uma sumidade? Não vemos aí, muitas vezes, na televisão, um jovem de 7, 8 anos sendo aprovado para participar lá no MIT, em Massachusetts, ou na uma outra universidade renomada, fazendo curso de medicina, outro curso. O que é isso? É um espírito que já tem uma grande evolução e está vindo ao planeta para ajudar o nosso planeta a crescer, evoluir e chegar no mundo de regeneração. E outro serviço extremamente importante que a doutrina espírita presta para a humanidade, eu digo, foi rasgar o véu que separava mortos e vivos. Por que isso? Porque desde o início da história da humanidade, a comunicação entre os dois planos aconteceu. Só que ela era restrita. Era feita nos templos, tinha que ter toda uma aura em torno disso, mas hoje, só no Brasil tem em torno de 14, 15 mil centros espíritas onde se pratica a comunicação com a espiritualidade. Só centros espíritas, espiritualistas, quantos há? Nas outras demais denominações religiosas, a mediunidade está avançando no planeta, tanto que Jesus já disse isso. No final dos tempos, todos profetizarão. O que é profetizar? É o uso da mediunidade. Então, o uso da mediunidade ficou aberto à população. Tanto que os centros espíritas têm escola de médicos. Para quê? Para que a gente aprenda a usar esta ferramenta. E todos nós temos. Um tem mais evidente, outros menos evidente, mas todos nós temos. Outra das 7 maravilhas do Espiritismo, o que é? A pluralidade dos mundos habitados. Nós, até pouco tempo, acreditávamos, como eu já disse, que a Terra era o centro do universo e que o homem era o único ser inteligente do universo. Ah, mas nós ainda não temos prova. Temos, no nosso planeta, temos inúmeras provas de que a Terra já foi visitada e até hoje se tem relatos de governos do Brasil, Estados Unidos, Canadá, na Europa, que já há avistamento de objetos voadores não identificados. O que é isso? Significa irmãos nossos, espíritos, que já detêm uma tecnologia
uma evolução maior do que a nossa e consegue viajar entre os planetas. Nós já não fomos à Lua, já não mandamos agora uma sonda para Júpiter, estamos para Marte, já estamos planejando mandar pessoas para Marte. Então, como na casa do Pai há muitas moradas, e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca a classificação dos mundos. Mundo transitório. A Terra já foi lá no início, um mundo sem vida, mas os espíritos já estavam no entorno dela. Depois, mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações dos espíritos. Lá estávamos nós, o homem das cavernas, o homem neandertal. Esse era o nosso planeta. Quando ele foi promovido de mundo primitivo para mundo de pró-expiações, veio Jesus encarnar para nos trazer seu evangelho. Agora, estamos promovidos, veio o Consolador prometido para nos esclarecer. E vamos chegar no mundo de regeneração, onde o bem sobrepuja o mal. Não vai ser um mundo 100% bom. Nós vamos ter 50%, 51%, 52% de pessoas boas e o resto são pessoas que estão em evolução. Depois ainda temos os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Todos nós vamos encarnar nesse planeta. É só termos paciência e fazermos o nosso dever de casa, que é o quê? A nossa evolução. Depois, fechando as últimas duas maravilhas, eu separei 2 das 10 leis morais, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos de Jesus, que são esclarecidos por Kardec. Eu separei primeiro a lei do progresso, que é uma das leis mais importantes, que nos possibilita o quê? O nosso crescimento, a nossa evolução, mediante o nosso esforço. Então, essa é a lei do progresso. Eu posso estacionar, olha, nessa encarnação eu não quero evoluir, vou passar sem fazer nada, eu vou viver, vou ser uma boa vida, eu vou comer, viver às custas da minha família, às custas da sociedade, mendigando, isso, aquilo, outro. Tudo bem, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de decidir. Só que, à medida que nós não progredimos, o que acontece conosco? É que nem aquele estudante que não passa de ano. Ele vai ver seus amigos, seus colegas seguirem em frente e ele fica ali, junto com os outros. Até que vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Ele vai decidir evoluir. Então, esta lei do progresso nos mostra, vamos dizer assim, a bondade infinita de Deus. Nos dá a possibilidade. Ele nos dá o livre-arbítrio e nos dá a capacidade de decidir quando vamos progredir. Então, assim, é uma decisão íntima de cada um de nós. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, nós decidimos fazer o nosso progresso, nós decidimos fazer a nossa evolução moral. E, finalmente, vem a última grande maravilha do Espiritismo, que é a lei do trabalho. E o progresso só se faz a partir do quê? A partir do trabalho. Eu sempre digo, Deus trabalha, vem trabalhando infinitamente, vai continuar trabalhando infinitamente. Por quê? Ele tem que manter o universo coeso. Jesus, só para a evolução da Terra, vem trabalhando em torno de 6, 7 bilhões de anos. E dizem os Espíritos que se consegue aferir a evolução também pela sua capacidade de trabalho. Quem lê o livro Nosso Lar, sabe que o governador do Nosso Lar está trabalhando há 100 anos sem tirar férias. 100 anos, vejam. 100 anos sem tirar férias. E a gente? Sem tirar férias, sem descansar. A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tem que descansar sábado e domingo. Se passar um sábado e domingo sem descansar, segunda-feira não presta para nada. E o governador do Nosso Lar, 7 dias por semana, quase que 24 horas por dia. Então, este é um espírito evoluído. Então, vamos analisar. Como é que está a nossa evolução em relação à lei do trabalho? Como é que é a nossa capacidade de trabalho? Em casa. Colaboramos ou deixamos os outros fazerem? Meia tirada, quarta tirada, se a comida não está pronta, não está na hora, não é do gosto, a gente reclama de tudo em casa. Chega no trabalho, nossa capacidade de colaboração é grande ou é pequena? Eu não sou o puxa-saco do chefe.
Mas precisamos trabalhar para nos sustentar. E quanto mais trabalhar, mais vai vir retorno para nós. Só que, em função da lei do trabalho, a gente sempre acha que o retorno tem que vir nesta semana, tem que vir no final do mês, em termos de dinheiro. É assim que a gente pensa. Eu trabalho, mas eu quero receber. E não se dá conta que existem inúmeros trabalhos que a gente pode fazer. Ah, o que é um trabalho? Não dá trabalho, muitas vezes, ouvir um colega que está passando por dificuldade? Não é um trabalho também, às vezes, aguentar aquele chefe que está sempre pegando no pé? Não é um trabalho também, muitas vezes, suportar os familiares em casa? Porque na nossa família, nós temos dois tipos de espíritos encarnados. Os espíritos da nossa família espiritual, que são os nossos amigos, que têm uma evolução semelhante à nossa, e na nossa família também nós recebemos aqueles com quem nós tivemos problemas no passado. Por isso que a gente, muitas vezes, percebe as dificuldades. Quando a gente percebe quem são os nossos amigos e os nossos inimigos na família? Sempre digo brincando que é no almoço de domingo. No almoço de domingo, sempre tem alguém que entorna o caldo e dá problema. Então, são com esses que a gente tem que procurar conviver melhor. Edivaldo Pereira Franco diz que os nossos melhores professores são os nossos inimigos. Aqui eu gosto, é nós que está sempre botando o dedo na nossa ferida. Não é assim? E quando nós botamos o dedo na ferida dos outros, será que nós não estamos transportando para os outros também os nossos problemas? Então, esta é a lei do trabalho. Trabalhar. No primeiro momento, para nos manter e também trabalhar em benefício dos outros, porque todos nós estamos aqui no planeta com uma dupla finalidade, fazer a nossa evolução e ajudar o planeta a evoluir. Então, como é que nós fazemos a nossa evolução? A partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, nós vamos entrar naquilo que foi dito lá no início. Qual é a nossa recompensa? Ah, o que eu ganho com isso? Não é assim que a gente pensa, quando tem alguma coisa? O que eu ganho com isso? A gente ganha um pouco de felicidade, um pouco de paz de espírito, um pouco de tranquilidade. Só que, para a gente poder chegar até isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que começar a fazer a nossa reforma. Porque todos nós somos seres que têm qualidades e defeitos. Minhas qualidades eu sei todas. Meus defeitos, todos você sabe. Só que eu preciso de vocês para me mostrarem o que eu preciso melhorar em mim. E vocês precisam de mim para mostrar as qualidades de vocês. Assim que a coisa funciona, assim que funciona a evolução. Vamos juntos. Você me diz que nós somos como que um caminhão cheio de porco-espinho. Onde, à medida que o caminhão vai caminhando, nós vamos nos espinhando. E à medida que nós vamos espinhando, nós vamos aprendendo a conviver. Então, este é o grande trabalho que a doutrina espírita faz conosco. E como diz, eu anotei aqui, primeiro foi a recompensa. E depois a partir do momento que a gente entende tudo, saiu fora a respeito da doutrina espírita, a gente serve mais, ajuda mais, trabalha mais. Que a paz envolva a todos. Agradecemos então, nosso irmão Beijão, pela explanação, sobre aumentar o nosso conhecimento. Então, queridos irmãos, o nosso pensamento elevado a Deus, no começo pedimos por nós. Agora vamos pedir luz e proteção para os trabalhadores da casa que hoje não puderam estar presentes. Que essa luz salutar emanada de nossas orações vá até os nossos lares, onde lá ficarem nossos familiares, até os hospitais, aos presídios. Que essa luz salutar proteja as nossas crianças, a nossa vizinhança. Agora vamos ficar o mais confortável possível em nossas cadeiras e vamos receber o nosso passe coletivo. Que recebamos aqui o que aqui a gente veio buscar, que saímos mais leves, que os nossos corações sejam confortados,
Que Jesus, em sua generosidade, tire de nossos corações qualquer mágoa, qualquer rancor. Que pratiquemos a caridade, estendendo a mão a um semelhante, a um familiar, com uma palavra, um agradecimento, um pedido, um perdão. Que tenhamos uma semana repleta de alegrias. Agradecemos também os percalços que a vida nos oferece, que vem como provas, que é para a nossa evolução. Agradecemos também as bênçãos de alegria que nos é proporcionado. Pedimos à espiritualidade amiga que coloque na caixinha de orações, atendendo todos os pedidos que ali foram feitos, aos encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade amiga coloque fluidos salutares à matéria e ao espírito, nas alinhas que as pessoas ali trouxeram, que servem de remédio. E assim pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que tenhamos uma ótima semana e que Jesus nos acompanhe. Vamos em paz.